Olá, olá! Meu nome é Eduardo Campadelli. Falo para vocês aqui no canal sempre da necessidade, né, de um planejamento patrimonial familiar. Hoje eu venho falar aqui rapidamente para vocês sobre o risco do negócio e o patrimônio familiar. Para que você possa entender se existe algum risco daquele patrimônio que você já trouxe para a sua família, que você trabalhou arduamente no seu negócio, você profissional liberal, médico, você produtor rural, você empresário propriamente dito, aquele patrimônio que você trouxe lá dos dividendos do seu negócio, lá do lucro do seu negócio e que agora você materializou aquilo em propriedade para a sua família. Se existe risco jurídico disso voltar para a empresa para sanar um problema da empresa ou do seu negócio de profissional liberal. É disso que nós vamos falar aqui um pouquinho. E eu quero demonstrar isso para vocês com uma história fictícia, mas que é construída com base na realidade das famílias brasileiras, né? Em como as famílias brasileiras têm lidado com esse binômio, né? Patrimônio familiar e risco do negócio. Vamos lá. Nosso personagem aqui se chama Aristóteles. Nasceu no interior de São Paulo e desde muito cedo demonstrou uma habilidade para o empreendedorismo. Aos 15 anos já se destacava e aos 19 constituiu sua primeira empresa. Muito trabalho árduo, né? Dias e dias varando a madrugada em organização, planejamento, execução de estratégias. Pouco tempo depois, Aristóteles se casa e dessa união nasceram 2 filhos. Então, Aristóteles, nesse exemplo prático nosso aqui, ele tinha 3 patrimônios importantes na sua vida. O seu negócio, de onde vinha o ganha-pão de toda a família, tá? A sua família, e o patrimônio familiar, que é aquilo que ele conquistou lá no negócio, mas que já não faz mais parte do negócio, e que ele construiu patrimônio para a sua família. Um dia ele tomava café com a sua esposa e esta o indagou. Ari, você sabe separar exatamente o patrimônio da nossa empresa do patrimônio da nossa família? A esposa de Aristóteles estava fazendo uma pergunta muito profunda, juridicamente falando. Aristóteles, naquele momento, não teve a compreensão adequada para a profundidade da pergunta e ele respondeu rapidamente: ué, claro que eu sei. Ora bolas. O que é patrimônio empresarial está vinculado à empresa. Está vinculado lá ao contrato social da empresa, ao CNPJ da empresa. Aquilo que veio como dividendo, como fruto da empresa para o nosso patrimônio, da nossa família, está vinculado ao meu CPF. Muito bem separado. Dá para fazer uma listinha para você mostrando o que é da empresa e o que é da nossa família. O tempo passou e alguns anos depois, Aristóteles recebe uma visita inusitada na sua empresa. A de um oficial de justiça. Um oficial de justiça que trazia uma intimação de um processo de indenização decorrente de um acidente de trânsito onde o seu funcionário em serviço estava envolvido e desse acidente 4 pessoas vieram a falecer. O pior disso é que esse processo vem num momento de extrema perturbação financeira na empresa, uma crise econômica no país sem precedentes. Apesar de Aristóteles ser muito habilidoso com os negócios, a crise econômica afeta a sua empresa de forma intensa. O processo tem o seu curso natural e a sentença chega, uma sentença de R$ 2 milhões. Aristóteles
ou melhor, a empresa de Aristóteles não tem liquidez para pagar essa conta. O juiz, então, inclui a pessoa física de Aristóteles no processo, buscando agora a liquidez no patrimônio pessoal de Aristóteles. Aristóteles, retornando para casa, tem uma pracinha perto da casa dele, ele para o seu carro, tem uma árvore, ele senta, sozinho, consigo mesmo, começa a refletir e agora sim, alguns anos depois, ele entende a profundidade da pergunta da sua sábia esposa anos atrás. Naquele momento da conversa com a esposa, ele não tinha a capacidade, a compreensão adequada. Aristóteles observava que a dívida empresarial, a dívida da sua empresa, iria ser paga com o patrimônio da sua família. Ele não achava isso justo, mas não tinha, naquele momento, mais recursos jurídicos para resolver a situação. Se pudéssemos traduzir juridicamente a pergunta da esposa de Aristóteles, seria mais ou menos assim: Aristóteles, você tem um planejamento patrimonial do qual o nosso patrimônio familiar vai ser separado do risco do negócio empresarial? Você fez esse planejamento? A pergunta era essa. Nosso personagem aqui é fictício, é um empresário, mas ele poderia ser um médico, poderia ser um produtor rural, poderia ser um advogado, porque todos nós carregamos no nosso negócio um risco. Toda atividade econômica, toda sem exceção, ela tem risco, o chamado risco do negócio. E esse risco, nenhum profissional tem total controle sobre esse risco. No exemplo de Aristóteles, o que afetou a saúde financeira da empresa dele foi uma crise econômica sem precedentes. Então, as nossas profissões carregam riscos, responsabilidades, trabalhista, ambiental, penal, civil, tributário, inúmeros. E quando você não tem um planejamento patrimonial, quando o seu negócio apresenta um problema, aquele patrimônio que já tinha saído do negócio e acoplado ao seu patrimônio familiar, ele pode voltar para o seu negócio. Então você perde um patrimônio que já não deveria mais estar no negócio, voltar para o negócio, porque já não é mais, ele já saiu como dividendo, ele já saiu como fruto, ele não poderia voltar. Só o planejamento patrimonial vai possibilitar essa proteção, vai impedir esse retorno desse patrimônio familiar para o risco do seu negócio. Ele é muito utilizado, o planejamento patrimonial, em países do primeiro mundo, países mais avançados, que não tem essa postura, esse comportamento padrão como no Brasil, de que você deixa tudo junto e tudo misturado. E aí, como os nossos negócios, como as nossas profissões, elas apresentam risco, você deixa, por uma invigilância, você deixa o seu patrimônio familiar nesse risco do negócio ad eterno. Então, o planejamento patrimonial é um dos maiores benefícios que você pode dar para a sua família, para o seu patrimônio familiar.